Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. E quem quer ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Então você vai estender as mãos. E nós vamos abençoar o servo do Senhor, para que o Senhor fale através dele aos nossos corações nessa noite. Amém? Pai, na tua presença colocamos a vida do teu filho, ó Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor já ministrou o coração dele, a mente dele, a vida dele, e que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Deus, traga uma unção nova e fresca sobre a vida do teu filho, traga a graça do Senhor, ó Pai. Abençoa-o, ó Pai, traga o entendimento, tudo aquilo que ele preparou, ó Pai. Nós o abençoamos, declaramos com toda a sorte de bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Fazer um estudo dentro da palavra de Deus, estudo esse que eu já falei uma vez aqui, não sei se foi o ano passado ou ano atrasado, mas o Espírito Santo está me compungindo a estar ministrando esta palavra, porque é um dos maiores exercícios que o cristão precisa fazer em sua vida. O cristão precisa a cada dia estar diante do Senhor como verdadeiro adorador. E a sua adoração, ela tem realmente um foco, um objetivo. Sabe o que é? Orar sem cessar. Diga comigo, orai sem cessar. Todo instante, todo momento, toda hora. Você sabe que hora que vem a dificuldade? Você sabe que hora que vem o problema? Existe uma fórmula de você se vacinar espiritualmente. Bom, eu vou me precaver hoje. Não. Nós precisamos constantemente de estar na presença do Senhor, porque do Senhor emana a bênção, do Senhor emana o livramento, no Senhor emana todas as promessas para nossas vidas. E quando nós estamos ligados na videira, é uma certeza de estarmos realmente gozando de uma comunhão maravilhosa. E isso acontece cada dia, quando nós estamos constantemente orando ao Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo mínimo, mas eu quero que ele comece a gravar no seu coração, porque nós queremos falar sobre esses temas, e ao falar sobre ele, nós queremos que você prepare o seu coração. Se você quiser anotar, teremos uma leitura aqui, bíblica, de vários versículos serão lidos aqui, estará aqui no Data Show. O certo é que nós queremos que você participe realmente desta palavra, que ela poderá ser muito forte, para te abençoar, para mudar a rotina da tua vida, para mudar a direção e a rota dos caminhos ao qual você projeta para a tua vida. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim a palavra de Paulo aos Tessalonicenses, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É um ensinamento de Paulo já para aquele povo que já sofrido com problemas, com dificuldades. Paulo apresentou uma receita maravilhosa, e eu quero hoje traduzir isto para o teu coração. Orai sem cessar. Orai sem cessar, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quando você sai daquela porta ali para fora, você está à mercê. Que tal você estar nas mãos do Pai? Não é, mãe Eunice? Que tal nós estamos na mão do Pai? Que tal nós estamos esperando, confiando no Senhor, que quando nossa vida estiver assim, nós podemos ter a certeza que estamos seguros, estamos nos braços do Pai. É uma certeza realmente de um momento de alegria, de paz, de segurança, e isto é gostoso, é maravilhoso, e nós não podemos perder o foco. Por isso, precisamos estar constantemente em oração. O que é oração? O que vem a ser oração para você? Oração é falar com Deus, não apenas um falar mecânico, sem emoção, sem referência, sem gratidão. No entanto, é um falar aberto, franco. Meus irmãos, falar com Deus
tem que ser pura verdade. Não tem como nós mentirmos. Pensa em você fazer uma oração para Deus e você mudar uma história. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Como é que você vai orar querendo dar um jeitinho, querendo remendar uma situação para Deus? Como é que você pode lidar com isso? Como é que é isso? Então tem que ser realmente um diálogo franco com o Senhor. Uma conversa através da qual se entra em uma intimidade com Deus. É uma intimidade mesmo, é um momento a sós, você e Deus. Existem orações coletivas, nós vamos falar aqui de vários tipos de orações, mas é você e seu Deus, é o seu momento, a oração é o seu momento com Deus. É hora de você chorar, é hora de você gemer com gemidos inexprimíveis. Tem pessoas que chegam diante do Pai para orar, sabe, ele não abre a sua boca, mas ele começa a derramar lágrimas, e aquela oração Deus entende. Porque a palavra do Senhor fala que o salmista Davi diz que a palavra de Deus nos sonda o nosso interior. Ele sabe como é que vai o nosso interior. Ele sabe como é que vai você lidar com essa situação. Então, realmente é uma intimidade muito grande que nós temos com o Pai, é através da oração. E eu quero que você comece a memorizar isto, porque eu quero rapidamente trazer para você uma palavra de Deus para que você possa realmente começar. Se você não tinha uma prática de orar, se eu pedir você aqui agora, se eu não vou pedir, quantos não fizeram nenhuma oração até agora? Muitas pessoas levantariam a mão. Você levantou pela manhã, você almoçou, você trabalhou o dia inteiro, está vindo correndo pela rua, e se eu perguntar quantas orações você fez hoje, talvez alguém vai dizer, não fiz nenhuma ainda, pastor. Talvez uma oração agora, juntamente com o pastor Roberto, para abençoar o preletor, mas uma oração, uma intimidade, você e Deus, talvez ainda as dificuldades, os problemas, as lutas, as necessidades são tão grandes que você se esqueceu. E eu já quero dizer algo para você. Quando eu abro o meu pensamento, quando eu acordo, quando a minha mente se abre, a primeira coisa que eu faço na minha vida, deitado ainda, quase acordando, eu agradeço a Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque mais um dia que se nasce eu estou vivo. Eu começo a agradecer ao Senhor. Depois eu vou para o café, vou fazer meu devocional, vou ler a palavra, vou orar e vou conversar com Deus. É eu no meu íntimo com Ele. É eu e Ele. É Ele que sabe dos meus problemas e eu tenho que reportar quem é Ele. Muitas pessoas procuram os amigos, né? Hoje eu vou atrás do fulano que tem que resolver um problema para mim. Hoje! Fale com o Senhor primeiro. Fale com o Senhor primeiro. Ele vai te dar estratégia como você chegar, como você obter uma vitória para a tua vida. Talvez é um milagre, talvez é uma necessidade, eu não sei, mas o Senhor sabe. E se você quer aprender um ensinamento de Deus para o teu coração, comece assim. Primeira coisa, quando você se acordar, comece a falar com o Senhor. Tem pessoas que já levanta nervoso, já acorda correndo, veste a roupa correndo, mal toma café, sai correndo para o trabalho, o ônibus está atrasado, eu tenho que encontrar o fulano e agora, já estou atrasado, e quando você vê, passou a manhã, depois almoça na rua, não tem comunhão em casa, quando você vê, chegou a noite, quando você vê, meu Deus, esqueci de orar hoje. Você estava à mercê da seta do Satanás. Você estava com o seu flanco aberto. As setas malignas do mal, sabe, poderiam chegar até você. Por quê? Você precisa cobrir-se, revestir-se da unção, da graça. E como é que você busca isso? Falando com o Pai. Buscando, intercedendo, clamando a Ele, rogando a Ele, porque Ele será o socorro bem presente na tua vida. Muito bem. Quais são as formas de orar? Vamos ver aí, 1 Samuel 1:10, de pé. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui fala ela de pé, quem? Ana. Ela estava de pé, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E eu e você sabemos o que Deus atendeu o coração de Ana. Deus deu para ela o quê? Um filho, um varão. E aquele varão foi Samuel. E aquele homem nunca viu
uma navalha sobre a sua barba, uma tesoura sobre o seu cabelo. Aquele homem virou um profeta de Deus. Olha só o efeito de uma oração, né? Outro tipo de oração de joelhos, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Será que Daniel não trabalhava, não? Será que Daniel não tinha problema na vida, não? Será que Daniel comia como? Ele vivia como? Para ele orar 3 vezes ao dia, certo? E quando ele soube do edital, que todo mundo tinha que adorar um Deus, o que ele fez? Ele pôs-se a orar. Mas se você observar o final do versículo aí, fala, como também antes costumava fazer. Então Daniel não começou a orar ali, pastor Roberto, não foi a partir daquele momento ali, vou orar mais. Não, ele já era acostumado a exercitar a oração 3 vezes ao dia sobre a sua vida. Ele saberia o que ia acontecer. Olha só, veio um edital do rei, tem que adorar a estátua do rei ali, porque ele já estava preparado. Deus deu o que a Daniel? O livramento. Oração curvando a cabeça, Êxodo 12:27. Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Eu estou citando esses tópicos, formas de oração, certo? Formas variadas de você orar, para você entender que há um fundamento bíblico para isso. Tem pessoas que dizem, pastor, a gente ora de qualquer jeito, tá? Mas eu quero mostrar biblicamente como esses homens alcançaram vitória sobre as suas vidas, né? E esse povo aqui, na época da Páscoa, então o povo inclinou e adorou a Deus. Uma forma curvando a cabeça. Outra forma de você adorar a Deus é mãos estendidas, Esdras 9:5. E perto do sacrifício da tarde me levantei na minha aflição, e havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. O povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia para a Palestina, e naquela hora ali aquele povo souberam o que? Agradecer, ser grato ao Senhor. Então eles levantaram as mãos em uma forma de adoradores ao Senhor. Outra forma de você estar orando, intercedendo, Tiago 5:16 e 18. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. No versículo 17, algo me chamou a atenção. Diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias era como nós, gente. Muitas das vezes nós queremos ler a Bíblia e queremos julgar que esses homens que foram diferentes de nós. Não, esses homens eram homens de Deus, um profeta de Deus, eram homens igualzinhos nós, passíveis de problemas, de dificuldades, homens que sofreram na sua vida, passaram por lutas, passaram por necessidades, mas eles tinham realmente uma ligação direta, a oração da fé. Esta oração mesmo foi uma oração de intercessão, e Deus realmente acudiu a eles e abençoou e realizou o desejo dele. Ele queria mostrar àquele povo que ele servia, adorava a um Deus poderoso, a um Deus que realizava milagres, e um Deus de fogo e de poder. E quando Elias orou, Deus realizou toda a sua oração. Outro tipo de oração no templo, Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Em qual desses você se encontra? O fariseu ou o publicano? Nós temos que fazer uma introspectiva sobre nossas vidas. Tem pessoas que querem chegar diante de Deus e, se aparecer. E aquele publicano não. A palavra dele, a oração dele é uma: Deus, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, Deus nos conhece. Deus sabe o nosso DNA. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe da sua vida, Ele sabe dos seus sonhos, dos seus amanhã, Ele sabe dos negócios que você anda querendo fazer, negócios escusos, coisas erradas, Ele sabe o seu tudo. E aquele homem sábio disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabia que Deus, quando Ele nos sonda, Ele nos conhece o nosso interior. E através da oração também é uma forma de chegar a Deus, de se mostrar a Deus. Olha, meus irmãos, nós precisamos de orar em qualquer lugar. Nunca deixarmos de orar, nunca, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer situação, nós temos que estar na presença do Senhor, porque quando eu e você estamos na presença do Senhor, é a certeza da sua glória, da sua mão, da sua manutenção sobre nossas vidas. Por isso, no ônibus, na escola, no trabalho, em casa, naquelas coisas que você anda fazendo, talvez escusas, comece a orar, que Deus vai dar uma direção nova para você, Deus vai dar um novo caminho para você, Deus vai mostrar a você os seus erros, suas falhas, e vai fazer de você uma nova criatura. Por isso, quando nós começamos a orar, o Espírito Santo de Deus se apodera de nossas vidas, e nos molda, e nos transforma, e muda o nosso caráter, muda o nosso pensamento e muda o nosso ser. Por isso, em qualquer lugar, viu? Lá naquele negócio que você vai fazer amanhã, vá orando. Deus vai abrir porta, Deus vai dar livramento e Deus vai abençoar. Temos que pensar assim, temos que viver assim. A primeira oração mencionada na Bíblia encontra-se em Gênesis 4, o versículo 26, a parte B. Alguém poderia ler para nós? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Por que eu coloquei esse aqui versículo? Porque possivelmente o escritor fala, possivelmente essa referência seja a introdução do culto público. A partir daquele momento começou-se então a orar em público, a fazer manifestações para Deus. Então aqui se fala na Bíblia que começou-se a invocar o nome do Senhor em público. Foi a primeira oração mencionada na Bíblia. Orai sem cessar. Disse alguém: a oração deve ser a chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite. Nós temos que pensar assim. Nós temos que ver que amanhã, pela manhã, quando você orar, Deus vai abrir uma porta para você passar. Quando chegar a noite, Deus vai ser a tranca que vai fechar a porta, para o inimigo não vir sorrateiramente na madrugada. Nós temos que pensar assim, nós temos que partir dessa perspectiva. Há um líder político, Lech Walesa, ele é líder sindical e ex-presidente da Polônia. Veja só o que ele diz: um homem que não ora é um homem perigoso, pois os seus únicos ideais se voltam em si mesmo. O homem que não sabe orar, porque quando eu oro, eu lanço para o Pai, eu lanço para o Criador os meus sonhos, os meus desejos, os meus propósitos. Quando eu não oro, eu busco trazer para mim, eu quero buscar, eu sou egoísta, eu me basto, eu quero, eu faço acontecer. Mas nós precisamos estar debaixo da premissa de que nós precisamos estar constantemente em oração. A vida cristã envolve uma permanente atitude de oração. Embasado na palavra de Deus, eu quero trazer alguns tópicos aqui sobre orai sem cessar. Eu quero trazer algumas referências bíblicas, e eu já passei ali os irmãos, eles vão estar lendo para nós, vai estar aqui também no Data Show, mas eu quero que você compartilhe isso, para que você possa realmente ver a necessidade de você estar constantemente em oração. Primeiro, orai sem cessar. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Meu irmão, lugar de você orar é em qualquer lugar. Tem pessoas que falam assim: eu tenho que ir lá para a igreja para orar hoje. Não, a dificuldade está te esperando lá na esquina. É hora de você clamar a Deus. Em qualquer lugar você precisa estar em espírito de adoração, no ônibus, na escola, como eu já disse, no trânsito, em casa, no trabalho, com a namorada, com o esposo, sabe? Quando for ter uma conversa muito séria com a esposa, quando for ter uma conversa muito séria com o esposo, com os filhos, vá primeiro em oração, porque quando você ora, Deus abre o entendimento, abre o respeito, abre um relacionamento maravilhoso. Por isso, orai sem cessar. Outro, orai sem cessar, Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás no céu e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Nós precisamos ser prudentes diante do Senhor, precisamos ter uma reação mansa diante do Senhor. Nós precisamos ver que não é o muito falar que Deus vai traduzir para você um milagre, uma bênção na tua vida. Senão Ele não precisava sondar a nossa vida. Ele ia esperar que eu e você abrisse a nossa boca e ali gritasse, rasgasse a nossa roupa e esbravejasse para vir um milagre dele. Não. Então o que diz aqui o final do versículo? Assim sejam pouco as tuas palavras. Palavra de verdadeiro adorador, palavra de quem realmente quer ser visitado pelo Senhor, ser abençoado pelo Senhor. Olha aí, orai sem cessar, em Tiago 5:13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém aflito? Ore. Olha a interrogação bem grande aí. Quando você está aflito, o que você faz? Orar. Quando você está doente, começou a vir uma dor de cabeça, vir uma cólica, o que você faz? Não, você não ora não, você corre na farmácia ambulante que você tem em casa. Corre naquela farmacinha, aquela caixa lá que você tem guardado lá, vou ver se os remédios que não venceram, vou tomar isso aqui, né, doutor Salena? Vou tomar isso aqui. Você se esquece que você tem um pai que te ama, e esse pai está prontamente a... Então, veja só, alguém entre vós está aflito? Ore. Continue. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém alguém contente? Cante louvores. Está alguém contente? Meu irmão, quando você está bem com a vida, ganhando um salário bom, ganhou um dinheiro muito bom, será que você vem para adorar? Será que você vem para agradecer? Conta para mim. Será que você tem tempo? Ou você, vou comprar uma passagem aérea, passar o Natal, o Ano Novo nos Estados Unidos? Vai, olha, agora de eu divertir. Trabalhei, sofri, feito um doido condenado aí. Agora recebi uma bênção maravilhosa. Hein, Zé Wanda? Recebi uma bênção maravilhosa, o que eu vou fazer agora? Agradecer a Deus. Orar. Muitas situações nós temos esquecido disso, meus irmãos. E eu que hoje isso me inquietou para falar com você. Nós estamos chegando no final de mais um ano que nós profetizamos que será o ano da abundância. E muitos irmãos têm recebido bênçãos, milagres em suas vidas, mas nem um bonitinho lindinho de Jesus falou: pastor, eu quero contar um testemunho de uma bênção que eu recebi. Ninguém se levanta. Pode vir contar o testemunho, ninguém vai querer dinheiro emprestado não. Pode contar a bênção. Pastor, Deus me abençoou, recebi um milagre, um negócio concluído, foi uma vitória, foi uma bênção. Pode vir contar. Sabe por quê? Você pagou um preço. Você está em constante oração e Deus está aqui para isso, para transformar essa oração sua, esse clamor seu em bênção e vitória. Então, quando você está contente, cante louvores a Deus, né? Ele vai transformar essa bênção sua, a sua adoração, em muitas mais bênçãos ainda. Orai sem cessar. Êxodo 15, 24 e 25. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu os estatutos e uma ordenância, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara.
Aleluia. O povo, o que eles fizeram? Eles murmuraram contra Moisés. Quem era Moisés? É o enviado do Senhor para tirar o povo daquela luta, daquele sofrimento, para que a mesma língua que glorifique ao Senhor não calunie os irmãos, para que o poder da sua mente não seja de criticar, mas de construir. Nós precisamos a cada dia lembrar disso. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, os obreiros dessa igreja não é perfeito, mas muitas pessoas querem aproveitar de uma situação, criar, criticar, falar. Não, nos ajude a construir. Vamos olhar pelo lado do bem, o que você pode nos ajudar a construir. Quando você pensar assim, você pode ter certeza que Deus, Ele é poderoso. Deus fez um milagre aqui para aquele povo ver que realmente Ele estava ali. Nós passamos nesse poço aqui nas águas de Mara. Tem uns poços no meio de um deserto, meus irmãos. É um lugar terrível. O ônibus parou lá, tem um poço gigante lá, um poço assim, um diâmetro mais ou menos 3, 4 metros de diâmetro, e um poço, e lá embaixo está sujo, resto de coisas lá embaixo, mas até hoje tem água. Engraçado, até hoje tem água. No meio daquele deserto, seco, você não vê nada, você não vê uma planta, só areia, 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 para tudo quanto é lá. Para onde você olha, não tem uma lanchonete lá, alguém vendendo água, uma garrafinha d'água lá vale ouro. Mas aquele poço lá ficou um exemplo do milagre que Deus realizou para aquele povo. O poço lá são 12 poços, e um poço estava lá, ainda tinha água dentro dele até hoje. Isso Deus quer mostrar até hoje que Ele realiza milagres, e o homem precisa entender e ver isto, né? Vamos para outro: orai sem cessar. Provérbios 1, 28 e 29. Então clamaram a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscaram, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Eu li esses versículos hoje, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto preocupado com esses versículos. Então clamarão a mim, e eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Sabe o que é isso? Você precisa buscar novas experiências no Senhor. E eu notei que quando se vê um aperto e angústia, o homem ímpio se volta para a oração. É na hora que ele precisa do milagre, mas ele corre para Deus. Ele só corre para Deus na hora do milagre. Ele só corre para Deus na hora que ele precisa resolver um grande negócio e ele está sozinho naquele grande negócio. Hoje Deus está mostrando para você. Então, certo? Por isso que as orações não eram atendidas. Eles não buscaram o ensino do Senhor, o aprendizado no Senhor. Eles foram buscar na sua imediatice. O que Deus respondeu para eles? Então, a cada dia, busque experiências novas no Senhor através da oração. Quando você entra para orar, quando você começa a orar, é uma experiência nova que você vai ter na tua vida. Outro: orai sem cessar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Agora, o versículo, eu coloquei aqui no meu entendimento, orai e vigiai, mas você pode observar como que inicia o versículo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós somos convidados a cada dia a estar alerta. Nós temos que ligar um sinal de alerta constantemente em nossa vida. O sinal amarelo, ele tem que estar constantemente. Não pense que o sinal verde já é para você avançar e ir embora, não. Olhe no amarelo primeiro. Olhe no amarelo para que Deus possa te dar um livramento, preparar a tua vida, para você realmente possa não mais cair em tentação, porque aí o espírito, a carne vai ser controlada pelo espírito. O espírito está pronto para receber a bênção, a graça do Senhor, mas se a carne está fraca, ela domina as ações de Deus em nossas vidas. Outro: orai sem cessar. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações
e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós precisamos ver isso aqui, meus irmãos. Nós precisamos estar constantemente em oração. Sabe por quê? Para que o fluxo do Espírito Santo de Deus não cesse em nossas vidas. Para que haja o quê? Sabe, o fruto não seque, os dons, a vida espiritual nossa não pare no tempo. Porque muitas das vezes, em várias situações, você fala que é cristão aqui dentro da igreja, ali fora, você já não é mais. Apareceu uma situação na sua vida adversa e você começa a ser confrontado. Epa, e agora? Eu falo que eu sou, eu faço, eu não faço, e você começa a ser confrontado com você mesmo. Mas se você estiver em comunhão com o Senhor, você vai passar por essa luta aí, dando glória a Deus. Você vai passar por essa luta, por esses problemas, dando glória a Deus. Por quê? Você vai realmente a cada dia alicerçar a tua vida, e o Espírito Santo de Deus vai nortear os seus pensamentos, as suas ações. O Espírito Santo de Deus vai guiar você em uma jornada maravilhosa e vitoriosa. Mas para que isso aconteça, necessário se faz orar sem cessar. Para terminar, orar sem cessar, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Você está vendo que os versículos estão respondendo a você o que eu estou dizendo? Orai sem cessar, por quê? Porque semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Meus irmãos, se Deus pudesse expor a nossa integridade aqui, se Deus pudesse expor o nosso interior, a imundície que sairia para fora nessa situação. Por isso nós precisamos estar constantemente orando sem cessar, porque um dia nossas orações chegarão ao fim. Salmo 72, 20. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Há momentos em nossas vidas que parece que as nossas orações chegaram ao fim. No caso de Davi, as suas orações cessaram, porque ele morreu. E lá no céu não se ora, lá no céu não se prega o Evangelho. Mas muitas coisas existem aqui na terra que colaboram para que nossas orações sejam interrompidas e cessem. Mas eu acabei de pregar aqui e falar, orai sem cessar. Então existem algumas coisas que interrompem as nossas orações e cessem as nossas orações. E eu quero ler rapidamente aqui alguns tópicos. Quando cessa a oração? Salmo 109, 7. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Quando o coração humano está prestes a mentiras, fraudes, ao ódio. Meu irmão, que adianta você estar cheio de ódio e vir para a casa de Deus para uma oração? O que adianta? Você até que pode vir, mas não sabe buscar no Senhor, mas você vem para buscar o quê? Uma solução para esse sentimento que você está passando, essa luta, esse problema que você está passando. Se você está vivendo em vida de mentiras, vá orar e pedir a Deus para trazer a consciência no seu coração. Olha, esse demônio da mentira está terrível, ele está pegando as pessoas e você sutilmente começa. Lá na frente eu quero falar sobre isso, sobre mentira. Muitas mentiras estão se transformando em verdades na boca do cristão, na boca do crente, e isso é terrível, isso é um pecado terrível. E muitos cristãos estão levando a vida assim. Pequenas mentiras se tornam grandes verdades dentro deles, e nós precisamos nos preocupar com isso, porque isso é realmente o que torna o pecado na tua vida. Isto é pecado. Quando você age assim, você está fazendo o quê? Uma afronta a Deus. Você está afrontando ao seu Deus. Com pequenas mentiras, pequenas atitudes, pequenos comportamentos estão presentes dentro de você. Fraude, ódio, mentiras, relacionamentos errados, coisas erradas. Como é que você quer orar dessa forma? Como é que você quer vir para a oração de Davi 6 horas da manhã? Zé Crente, ora por mim, Zé Crente. Zé Crente já morreu orando aqui para você. De nada vai adiantar.
Você precisa se consertar, e lá onde você errou, mudar o seu pensamento, as suas atitudes, porque aí você vai achar graça ao Senhor e as suas orações serão respondidas. Veja bem, quando cessa a oração? Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando se tem uma ostensiva atitude de desobediência à lei de Deus. O que é isso? A oração daquele que deliberadamente desobedece a palavra e torna-se o que? Abominável. Existem pessoas que adulteram sabendo que é pecado, fazem algo que a Bíblia recrimina e procura certos aconselhamentos, e não procura certos aconselhamentos. Vive aí, sabe, vestindo uma capa de religiosidade, vem na igreja, sabe, amém, aleluia, mas por trás está igual um sepulcro caiado. A fachada é linda, você olha assim, você fica até com vergonha de falar com o irmão, falar alguma coisa para ele, porque a fachada impõe, mas se você examinar o interior, muitas das vezes está vestido de uma capa religiosa. Essas orações também são abomináveis a Deus. Quando cessa a oração? Quando a oração não é oração, mas apenas um desempenho de santidade aparente. Mateus 6, 5 e 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meus irmãos, quando você precisa do milagre do Senhor, não precisa você fazer barulho alarmantemente aí não. Vá lá para o canto da sua casa, lá para o seu quartinho, se curva, ora, busca a presença do Senhor. Sabe por quê? O que diz o versículo? Ele te recompensará publicamente. Quem tem que falar por você não é você não. Tem muitas pessoas que querendo, eu faço isso, eu sou isso, eu faço aquilo. Não, deixa Deus falar por você. Deixa Deus testemunhar sobre você. Será que você pode deixar Deus testemunhar por você? Será? Nós precisamos disso. Precisamos realmente que Ele vai nos recompensar publicamente. Não precisa você ficar aí ostentando, falando coisas aí, um monte de coisas. Não, deixa e busque, que você vai alcançar a bênção, a vitória e o milagre do Senhor para a tua vida. Quando cessa a oração? Quando a oração é apenas um falar mecânico. Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos nos pedides. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é isso, meu irmão. Sabe, a oração é isso. Há pessoas que ensaiam orações, que programam como vão falar. Estou assim, não, vou assim, eu vou aqui, acho que aqui eu vou dar um jeitinho aqui, eu tenho um desempenho melhor aqui na minha oração. Não, faça como você acabou de ouvir aqui. Olha, tem um irmão que ele começou a orar de madrugada, às 5 horas da manhã. Ele começou a orar, gostou da oração, depois chamou a mulher. Mulher, vamos orar. E a mulher veio também, vamos orar. Começou a orar. Aí passou uns dias, ele começou a chamar os filhos. E os filhos começaram, não, pai, eu não vou não, pai, dificuldade não, vamos. Começou a impor aos seus filhos a orar. Começou a ditar normas aos seus filhos, obrigando eles a orar. Sabe o que aconteceu? Um dia na madrugada lá, ele estava lá orando lá, e o telefone tocou do lado lá. O garoto, ao de atender assim, alô, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele estava totalmente desligado do que estava acontecendo.
O toque do telefone foi simplesmente para alertá-lo, mas ele não estava ligado em oração com o Pai. O telefone foi um mecanismo que despertou ele, mas não como um adorador. Despertou ele e ele acordou, em vez de responder o telefone, ele já começou a fazer uma oração instantaneamente. Não é a oração espontânea que Deus está nos mostrando para nós. Como cessa a oração na tua vida? Como tem cessado os bloqueios que tem realmente cessado a oração na tua vida? Quando a amargura está latente dentro de nós. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Conta-se que um irmão tinha um problema com outro irmão dentro da igreja, e aquilo foi avolumando. E certa vez eles pararam e se agrediram verbalmente com palavras, e aquele irmão que estava nervoso agrediu aquele irmão, e ficaram assim um tanto quanto separados dentro da igreja. E aquele irmão se achava que estava certo, e ia orar, e toda vez que ele ia orar, que ele estava orando lá, aquelas orações fervorosas, e dando glória a Deus, louvando a Deus, quando ele estava naquele momento assim de comunhão com Deus, Deus falava para ele: e os seus inimigos que você tem no seu coração? E passava aquilo lá, passava outra vez outra oração, e aquele homem ia orar e fervorosamente estava orando, buscando ao Senhor, e de repente o Espírito Santo falava no seu coração: e os seus inimigos, cadê no seu coração? E passou, e por várias vezes aquele homem foi confrontado com o Espírito Santo de Deus alertando a ele. Ele sentiu, reconheceu dentro de si uma falha que ele tinha. Ele se levantou dentro de um culto uma vez, chamou aquele irmão à parte e chorando pediu perdão a ele: meu irmão, hoje eu quero te pedir perdão. Aquele dia eu falei da boca para fora, só uma coisa formal, mas hoje eu quero te abraçar, te beijar e te pedir perdão em nome de Jesus. Eu não quero mais carregar esse fardo na minha vida, eu quero ser transformado e renovado. Aquele irmão o perdoou, também pediu perdão, e os dois se abraçaram ali. O que aconteceu? A partir daquele dia, aquele homem viu sensivelmente que Deus estava ouvindo as suas orações, o abençoando, e ele foi totalmente transformado por Jesus. Isso acontece em nossas vidas. Quantos irmãos têm um probleminha com o outro aqui dentro da igreja? Aquele irmão está sentado aqui, você está do lado de cá, quer nem conversa com ele. Eu estou devendo ele, eu tenho um problema com ele, há uma coisa mal resolvida entre nós, e uns se separam aqui. Olha, existe céu diferente um para com o outro, para com os santos? Não existe. Então nós temos que resolver nossas indiferenças, porque senão a nossa oração não sobe aos céus, meus irmãos. Não adianta. Por isso a sua oração não sai daqui, fica aqui dentro, ecoando aqui dentro, não passa essas barreiras de concreto, forro de gesso, não para, fica ecoando aqui por dentro. Quando a oração cessa, quando a relação familiar promove discórdia, 1 Pedro 3, 7, 8 e 9. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente e misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Há maridos que são brutos em casa, espancam a esposa. Pastor, mas tem isso? Tem. Tem também. A gente lida com essas situações, que são ríspidos e indiferentes com os seus filhos, ou então esposas lamuriosas, depressivas, opressoras dos seus maridos e com seus filhos. Nesses lares, as orações são interrompidas. Não adianta, meu irmão, enquanto não houver um conserto, Satanás vai estar imperando dentro daquele lar. Coisas mal resolvidas dentro do casal, mal resolvida com os filhos, não sentam, não tem amor, não tem respeito para conversar.
Começa a conversar, a segunda palavra já é agredindo, e se não segurar a faca, o pau come. Temos que realmente sabe, ver em Deus uma forma de nós termos o respeito mútuo e se orar, porque senão não adianta. Que vida é essa de cristão que você tem? Que carteira é essa de membro que você carrega no bolso? Para quê? Por quê? Nós temos que viver realmente cada dia o melhor de Deus em nossas vidas. E se nós não cuidarmos dentro do nosso lar, Satanás ele entra e não tem oração que sobe não. Satanás fica rindo de você. Ei, uai, o que adianta você orar aí? O que está adiantando a sua oração? Quebrou o pau com a esposa agora mesmo? Agora quer orar? Ah, amado Deus, Pai. Não adianta nada. Não vai para frente. Não vinga a sua oração. Por quê? Porque realmente a discórdia está dentro do lar. Satanás está sendo o senhor do lar. Não, pastor, o que é isso? Palavra dura. Mas eu vim aqui para te orientar. Eu vim para te orientar. Só existe duas opções: ou céu ou inferno, ou Deus ou o diabo. Se você não está adorando, buscando a Deus, se as suas ações não são de um verdadeiro adorador, você está adorando quem? Servindo quem? É duro falar, mas é uma verdade que nós precisamos entender. Quando cessa a oração? Quando há culpa no coração. Salmo 51, 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheci uma jovem que ela tinha um grande problema na sua vida. Ela tinha inventado uma mentira para seus pais e não sabia como se livrar dessa mentira depois. E não somente a sua família, mas toda a igreja vivia aquele drama daquela moça, porque ela não conseguia mais se livrar daquilo. Todo mundo tinha dó dela, todo mundo orava por ela em cima daquela mentira que ela soltou no meio de todo mundo. E tornou-se uma situação insuportável, ela não aguentava mais. E aquela mulher, toda vez que ela ia orar, Satanás apontava o dedo na sua cara e já falava para ela: você é uma mentirosa e enganadora, está enganando a todo mundo. E isso impedia ela de se chegar e abrir-se até para pedir perdão a Deus, porque ela começou a se afastar até de Deus. Precisou de um tratamento com um psicólogo para cuidar dela, e quando foi ver, era uma área espiritual mal resolvida, porque uma grande mentira que ela soltou. Os seus pais andavam com o maior cuidado, porque ela soltou uma mentira, e aquela mentira estava causando uma grande tragédia no meio da família. Os familiares, os parentes, todo mundo preocupado, a igreja em constante oração, e não passava de uma mentira. Satanás, muitas das vezes, ele permite uma ação como essa, sabe para quê? Para o dedão dele te acusar constantemente. Te acusar constantemente. E aquela mulher estava impedida de chegar a Deus, porque quando ela ia orar, ela não tinha forças, ela não sabia chegar na presença do Senhor. Mas com o tratamento houve uma cura, houve o liberar do perdão. Ela chegou diante da igreja e contou e relatou todo o assunto, relatou para a sua família, e aquela moça voltou a reinar a paz no seu interior, coisa que não acontecia. Sabe por quê? O diabo quer usar nossas culpas, nossos erros, nossos pecados para cessar nossas orações. Com culpa ou sem culpa, com pecado ou sem pecado, devemos orar sempre. Errado ou não errado, não dê autoridade para Satanás começar a direcionar a tua vida. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, minha irmã. Coisas mal resolvidas, coloque em pratos limpos. Busque o perdão de Deus. Busque no Senhor esse perdão. E quando você vai sentir-se perdoado pelo Senhor, ninguém mais vai ter apontar o dedo para te acusar e falar nada contra você. E eu concluo dizendo que as orações de Davi cessaram porque ele morreu. Mas enquanto Davi viveu, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, foi um dos homens que mais orou aqui na terra. Saiba disso. Escute bem. Um dos homens que mais orou aqui na terra foi Davi. E teve pecado, teve erros, teve grandes falhas na sua vida, ao passo de perder famílias, perder filhos, por causa dos seus erros e das suas falhas. Mas eu quero dizer para você hoje, sabe, não deixe que suas orações cessem, porque se você deixar as suas orações cessarem, Satanás vai ser o Senhor da tua vida. E quando você está em oração, o Pai, o nosso Senhor e Salvador, Ele está com as portas abertas para ouvir o seu clamor.
ouvir a sua súplica, e Ele vai transformar isso tudo em bênçãos e milagres para você. Posso ouvir um amém? Amém. Você entendeu isso? Então vamos a partir de hoje. Oh, que maravilha! Muita oração, escute bem, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Então, meus irmãos, qual é a tua opção hoje? Fique com essa palavra, com esse ensinamento de Deus para a tua vida. Deus vai direcionar você. Quereis viver o melhor de Deus na tua vida? Quereis viver uma comunhão perfeita com o Pai? Quereis viver uma vida maravilhosa, recebendo no Senhor o milagre, as bênçãos, as promessas para você? Ore, ore sem cessar. Busque ao Senhor constantemente. Chegue na tua casa hoje, você que não tem a praticidade, leia um salmo, comece a conversar com o Senhor, entre numa intimidade com Ele, comece a conversar com Ele, comece a falar das suas intimidades, das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Deus me dá força, me muda, me molda na sua palavra. Você vai encontrar sabedoria e Deus vai fazer de você uma criatura segundo o propósito que tem para cada um de nós. Deus abençoe. Vamos estar de pé. Eu quero, nesse instante, exercitar esta oração na tua vida. Vamos exercitar a oração. Olha, meus irmãos, Satanás não precisa de uma grande desgraça na tua vida para ele acabar de arrebentar, não. Uma pequena brecha que ele abre na tua vida, uma pequena brecha, ou que ele abre ou que você inconscientemente abre, uma pequena contenda, uma tristeza, sabe, uma frustração. Sabe que tem gente que se frustra com Deus? Ele espera uma coisa de Deus e quer que Deus, mas ele não paga um preço por aquilo, não. Ele se frustra com Deus porque ele não soube orar e buscar a bênção na sua vida. E ele se frustra, e quando ele se frustra, ele abre uma pequena brechinha, milimetricamente. Satanás precisa de um espaço de milímetros para entrar na tua vida. Que tal você começar a fechar as brechas hoje? Que tal você levantar de manhã, fazer um culto doméstico no teu lar, apresentar o Senhor, o seu lar ao Senhor, a sua esposa, os seus filhos, apresentar a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, apresentar todo o ser diante do Senhor. Que tal uma nova perspectiva diante do Senhor? Essa casa aqui é a casa de Deus, e quando você vem para cá, você recebe ensinamentos que pode direcionar a tua vida a uma vida melhor, com certeza. Mas muitas das vezes o que você escuta aqui, você não coloca em prática na sua vida, no seu dia a dia. A vergonha, o dia a dia, o esquecimento, tudo isso você esquece. E quando você vê, Satanás vai ganhando espaços. As suas omissões dão brechas ao inimigo. Então vamos orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar é conversar com Deus. Dirigir no carro. Um dia, vou contar algo para você ver que bem que é as coisas. Um dia eu fui para a fazenda, eu tinha que vacinar o gado, saí de madrugada aqui, e eu botei um CD para ouvir música, e tinha uma melodia do cantor, aquele cantor Nelson Nete, e ele estava cantando um hino evangélico, aquele hino me marcou, e eu estava ouvindo ele, e repetia, e aquilo foi entrando uma unção dentro de mim, e eu estava chorando no volante, e agradecendo a Deus, e dirigindo. Quando é fé, o policial me parou, eu nem vi, parou, eu falei, meu Deus, o que é isso? Nunca me pararam, só a pessoa que passa por rodoviário, até sem documento, nunca me pararam. Aquele policial, quando me parou, e eu baixei o vidro do carro, quando eu baixei o vidro do carro, ele escutou a melodia e me viu chorando. Ele olhou e falou assim: vai com Deus. Quando você está com Deus, meus irmãos, não tem barreiras, não tem problemas, sabe? Deus abre um caminho para direcionar você na bênção. Eu entendi, depois que eu saí dali, falei, muito obrigado, fica com Deus também, e saí dali, fui embora, eu saí maravilhado. Por quê? Porque quando você está em Deus, você está com Deus, você ganha um tônico melhor, uma força maior,
sabe? E ao livramento, à bênção, à proteção, à direção de Deus. Vamos orar sem cessar. Vamos orar, vamos buscar esse Deus. O segredo do seu sucesso passa pela oração. O segredo da promessa que você está esperando, sabe? O ano da abundância não chegou ainda para você, porque talvez você não orou. Você criou um bloqueio, cessou a sua oração. É tempo de reavivar. É tempo de reavivar. É tempo de um novo concerto. Não precisa você vir aqui, pastor, ora por mim. Não, é você e Deus. Fale com Ele lá. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ele sabe onde você errou. Ele quer te restaurar, Ele quer te curar. Ele quer fazer de você uma nova criatura, abençoada, fortalecida por Ele. Faça isto. Ore sem cessar. No emprego está bom, a empresa está boa, a empresa está a 1000 por hora, os negócios estão acontecendo. Ore, ore. Antes que o devorador chegue, ore. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Feche as brechas. Vai fechando. As coisas estão acontecendo, estão uma maravilha, pastor, estão uma bênção. Amém. Ore. Você quer ser vigilante sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu lar, sobre os seus filhos? Ore sem cessar. Curve a tua cabeça. Oh Deus, a tua palavra foi ministrada esta noite, Senhor. Oh Deus, ela veio como nós, como ensinamento. Pai, quantas das vezes, ó Pai, situações em nossas vidas têm feito cessar a oração dentro de nós. Em muitas situações, ó Pai, nós somos pegos mentindo. Em muitas situações, Satanás tem nos usado, ó Pai. Ó Deus, inconscientemente nós somos pegos errando, ó Pai, errando o alvo, errando o objetivo, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a direção correta. A direção correta começa, ó Pai, orando sem cessar, batendo constantemente, porque a porta da bênção, a porta da promessa, a porta do milagre, a porta da cura, a porta da solução aos problemas, a porta da felicidade, a porta do amor, a porta do reconhecimento, a porta do respeito, a porta de um lar perfeito, a porta do negócio bom, um negócio maravilhoso, vai se abrir em nome de Jesus. Pai, ensina-nos cada dia, Senhor. Ensina-nos cada dia, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a estarmos diante de Ti, buscando no Senhor o segredo desse sucesso. E se o segredo desse sucesso passa pela oração, que os Teus filhos possam estar afinados contigo, ó Pai, na oração. Deus, os Teus filhos que estão aqui hoje, ó Pai, eles saem daqui preparados, revestidos de uma graça, de uma unção, que os capacitará a combater o mal, a combater o maligno, a combater as setas do maligno, as setas da inveja, da contenda, a seta que Satanás quer jogar sobre nós, porque nós estamos cobertos, ó Pai, da oração que nos liga a Ti. E quando nós estamos ligados a Ti, é uma certeza, ó Pai, estar recebendo o melhor do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoe cada vida aqui. Ó Deus, eu não sei a falha, eu não sei onde tem cessado suas orações, mas que hoje, ó Pai, o ministério da oração possa fluir no coração de cada um, ou aqui na tua casa pelas madrugadas, ó Pai, ou nos cultos, ó Pai, ou no culto doméstico em casa, em qualquer lugar, em qualquer situação, que o teu povo te adore, te sirva, te louve, ó Deus, para que o Senhor venha ser respostas em nossas vidas. Te oramos agradecido por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo possam nos ensinar a cada dia o segredo do sucesso, que é orar sem cessar. Deus os abençoe em nome de Jesus. Quem diz amém, aperte a mão de alguém e diga para ele: ore sem cessar. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira,
às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.